Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ilustríssimo pastor Nilson Rabelo, missionário Arão, missionário Dagnaldo, irmão Diógenes Bastos, Eduardo Zimbres, Bruno Neves, a todos os irmãos do grupo, eu quero mandar um grande abraço e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos aqui de volta para poder concluir o segundo vídeo a respeito do ensino das duas casas. Conforme os irmãos viram no primeiro vídeo, Deus rasgou o reino da mão de Salomão, fazendo com que o reino de Israel tivesse se tornado em duas casas. A casa de Israel, o reino do norte, e a casa de Judá, o reino do sul. Nós podemos observar também de que como tudo aquilo ali havia sido falado, e mostramos o mistério de por que Deus ele escolheu Efraim, a casa de Efraim, para poder ser a cabeça do reino da casa de Israel, e de como isso estava ligado com o fato de Jacó ter escolhido a Efraim como o seu primogênito no lugar de Rúben, e da palavra que Jacó tinha de que ele seria uma multidão, seria uma nação, Israel, ou a casa, no caso, ali o reino de Israel unicamente dito, e de como também ele seria uma multidão de povos. Nós podemos ver de que o Senhor, ele fez isso por sua própria vontade, quando ele impediu de que Roboão, filho de Salomão, pudesse pelejar para tentar reunificar as 12 tribos. Ele manda ao profeta dizer a casa de Judá e a casa de Benjamim, que tinha ficado com o Judá, porque foram dados 10 tribos para Jeroboão, filho de Nebate, e a casa de Davi, a casa de Judá, ficou com as duas tribos, a tribo de Judá, da onde vem os judeus, propriamente dito, e com Benjamim. Por quê? Porque Judá tinha se tornado guardador de Benjamim, de certa forma, como a gente vê na história de José. Mas hoje nós queremos tratar um pouquinho a respeito dessa nova aliança que é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, de como isso poderá se dar, posto que a casa de Israel ela se gentilizou dentre os povos, né? A verdade é que quando a casa de Israel ela é dispersa, ela vai para o exílio e não volta mais, ela vai para o exílio e ela se gentiliza, ela já vinha há aproximadamente uns 200 anos perdendo a sua identidade, porque ela vinha seguindo a Baal, vinha seguindo, oferecendo seus filhos a Moloque, servindo a rainha dos céus, a Astarô, né? E ela já vinha há muitos anos sendo realmente perdendo a sua identidade, porque ela tinha se corrompido por causa de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Jeroboão, num primeiro momento, com medo de que os israelitas pudessem ir a Jerusalém todo ano, durante as festas, para sacrificar no templo, para levar oferta, né, seus dízimos, seus tudo, ele fez os altos, né, ele fez sacrifício nos altos, ele fez realmente nos montes, ele edificou um altar a Baal, fazendo com que a casa de Israel, que depois foi dispersa entre os povos, pudesse, na verdade, viver realizando práticas e desenvolver nessas práticas, de forma que quando Israel realmente vai para o exílio, ela já tinha perdido, a casa de Israel tinha perdido grande parte da sua identidade com Deus, tinha abandonado a lei do seu Deus, tinha abandonado a Torá e seguido outros deuses, e com isso Deus os dispersou pelas nações. Mas nós vamos ver algumas coisas nesse momento de como principalmente o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, tinha sua mente exercitada nessas questões que nós estamos discorrendo, e de como ele entendia, a forma de como ele entendia quem eram os gentios dessa nova aliança que se uniu à casa de Judá para formar um só corpo, na qual Cristo é o cabeça. Abra comigo em Romanos 9, capítulo 9, versículo 22. Paulo, ele está falando a respeito do seguinte, leia comigo. Ele fala de como Deus como oleiro, a partir do versículo 21, ele diz de como Deus como oleiro, será que Deus como oleiro não tem o direito de fazer com o mesmo barro um vaso para fins nobres ou para honra e outro para desonra? E que diremos, se Deus querendo mostrar a sua ira
e tornar conhecido o seu poder, suportou com paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Quer dizer, se ele, para tornar conhecido o poder e a riqueza da sua glória, nos vasos de misericórdia que preparou de antemão, ou seja, aqueles a quem chamou, não somente dentre os gentios, mas também, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como Oséias diz, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e chamarei minha amada a quem não era minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vós não sois meu povo, ali serão chamados de filhos do Deus vivo. Então veja, irmãos, aqui Paulo está falando dessa união de judeus e gentios que foram chamados para se tornarem vasos, de misericórdia, vasos de glória. Mas você pode observar que Paulo tinha sua mente exercitada em um profeta. E qual era esse profeta? O profeta Oséias. Vamos retornar um pouquinho para Oséias, para que a gente possa entender. Eu vou obedecer a mesma tônica que eu fiz no outro vídeo. Nós estamos começando um pouquinho do final para o começo, mas eu quero mostrar para os irmãos de como Paulo ele tinha entendimento do contexto dessa passagem e ele tinha um entendimento perfeito de como essa passagem estava se cumprindo, do que era o cumprimento dessa passagem na vida de nós que somos os gentios. Quem era o profeta Oséias? O profeta Oséias, ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá, e na época de Jeroboão, só que filho de Jeoás, rei de Israel. E nessa época Deus disse para ele tomar uma mulher adúltera, e com essa mulher adúltera ele teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O primeiro filho chama-se Gisrael. O que é que significa Gisrael? Significa Deus semeia. E o Senhor diz assim, Oséias, no capítulo 4, diz assim, dê-lhe o nome de Gisrael, porque eu farei cessar o reino, eu darei fim ao reino da casa de Israel. O irmão pode pegar a Bíblia e acompanhar lá comigo. Você vai observar que Deus ali, ele diz que vai pegar Gisrael, Deus semeia, vai pegar Israel, simbolizando Deus semeia, vai fazer cessar o reino de Israel e vai dispersar ele, vai semear ele entre as nações gentílicas. Mas Gomer, que é a esposa de Oséias, depois ali ele tem outro filho, e esse filho, olha que maravilhoso, do que nós estávamos vendo lá. Deus diz para que Oséias colocasse nesse filho o nome de Lo-Ruama. O que significa isso? Lo, não, Ruama, amada. Foi uma filha que nasceu ali naquele momento. Pois eu não mostrarei mais amor para com a nação de Israel. Ela não será mais a minha amada. Ao ponto de poder perdoá-lo. Deus não iria mais perdoar as suas iniquidades e os seus pecados. Então, irmãos, olha, mas que coisa interessante ali naquele momento. Ali no versículo 7, Deus diz que, apesar de fazer cessar o reino da casa de Israel, apesar de que o reino de Israel não seria mais perdoado, não seria mais amado, para poder perdoar os seus pecados e as suas iniquidades naquele momento, Deus, contudo, ele diz assim, contudo eu tratarei com amor a casa de Judá e lhe concederei vitória, não pelo arco ou pela espada, ou pelo combate, ou pelo cavalo ou pelo cavaleiro, mas eu lhe darei vitória pelo Senhor, seu Deus. O versículo 7 do capítulo 1 de Oséias. Então você pode observar que até aquele momento Deus cessou o reino de Israel, Deus pegou aquele reino da casa de Israel que ele havia cessado, ele passou a não perdoar mais os pecados da casa de Israel, só que ele também faz uma outra coisa. Olha a outra coisa que o Senhor faz. Depois de Lo-Ruama ser desmamada, Gomer deu à luz um outro filho, e o Senhor disse a Oséias o seguinte, põe o nome dele de Lo-Ami. O que é Lo-Ami, querido? Lo-Ami Lo é não, como a gente viu, e Ami é povo. Ou seja, por quê? Porque vocês não são mais povo e eu não sou mais o vosso Deus. Então Deus naquele momento fez cessar o reino da casa de Israel, semeando ele entre as nações, quando eles foram dispersos,
E aquele povo que era amado e que era povo, ele passou a ser não amado e não mais povo. Só que na mesma passagem, ali no versículo 10 do capítulo 1, Deus ele faz uma promessa, que é lembrado lá no contexto que a gente leu lá de Romanos 9. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, e que não se pode medir nem contar. Está lembrado da promessa que foi dada lá atrás, né? Como a areia do mar, foi dada lá atrás para Abraão. E no lugar onde se dizia a eles, vós não sois o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E o povo de Judá e o povo de Israel, a casa de Judá, versículo 11 do capítulo 1, e a casa de Israel se congregarão num só lugar e estabelecerão sobre si um só cabeça. Percebe de onde é que Paulo tirou o conceito de cabeça desse corpo que foi formado? E se levantarão e serão levados da terra, porque é grande o dia de Israel. Então aqui veja que Paulo, ele tinha um entendimento de qual era o papel do gentio dentro dessa nova aliança e de como Deus ia fazer com que essa nova aliança, que é na verdade com a casa de Israel e com a casa de Judá, de como o Senhor faria para poder trazer essa casa de Israel e restaurar essa casa de Israel e, consequentemente, o tabernáculo caído de Davi. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso em outro momento, né? Através dessa semente que foi dispersa entre as nações. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Nós vamos voltar um pouquinho para a promessa dos pais, para que a gente possa falar e possa explicar um pouco de como Deus, ele realmente selecionou a descendência para que pudesse escolher o Messias. Ele selecionou a descendência do seu povo. O seu povo foi selecionado mediante uma descendência, que na prática foi mediante uma semente, e nós vamos voltar um pouquinho atrás para poder perceber de como Deus ele vai selecionando essa semente, e através dessa semente ele realiza todo esse milagre de preservar a casa de Judá, de fazer com que Efraim, né? A casa de Efraim que se tornou o primogênito, né, de Jacó. Efraim que havia nascido no Egito como um gentil, vindo de uma egípcia, de como ele vai pegar essa semente de Efraim, que significa exatamente frutífero, né? De como ele pega essa semente de Efraim, que estava contido na palavra que ele disse a Jacó, frutifica e multiplica, porque uma nação, Israel, sairá de ti, e uma multidão de nações sairá dos teus lombos, sairá, né, de ti, reis procederão de ti. Volte comigo um pouquinho mais lá atrás, e vamos observar esse mistério, sendo relatado um pouquinho ali em Gênesis, no capítulo 13 de Gênesis, onde logo após Abrão ter se separado de Ló, Deus ele aparece novamente para Abrão, né? E ele ratifica uma promessa que depois, na verdade, ele confirma novamente, depois que Abraão demonstra a obediência, né? E em Gênesis 13, no versículo 14, o Senhor aparece a Abrão dizendo assim: depois que Ló se apartou, Deus disse a Abrão: levanta e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que tu vês, eu darei a ti, a tua descendência, ou a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o quê? Como o pó da terra. Então você pode observar que Deus está prometendo que a semente de Abraão seria o pó da terra. Para que através da semente de Abraão, todas as nações da terra elas pudessem ser abençoadas de uma certa forma. Mas aqui, irmãos, existe um mistério muito interessante. Por quê? Porque a semente de Abraão, ela não seria qualquer semente.
ela seria chamada através de Isaac, como diz a palavra, em Isaac será chamada a tua descendência. E aqui eu quero que os irmãos já façam um paralelo e guarde, que depois a gente vai tratar disso, porque quando Deus diz assim, o teu único filho para Abraão, na verdade, Abraão ele já tinha Ismael, mas quando Deus ele fala, só conta o que está dentro do propósito dele, e o filho que estava dentro do propósito era Isaac, não Ismael. Só que Ismael é também uma semente de Abraão, no entanto, foi a semente que foi rejeitada. E aqui eu quero que você coloque de lado, porque essa semente que foi rejeitada, Ismael, depois ela tem uma implicação nos povos que serão a semente, que serão contra a semente prometida. Mas isso você vai ver que vai se repetir na vida também de Isaac. Isaac ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. No entanto, Deus ele se agradou de Jacó e ele aborreceu a Esaú, que também se tornou uma semente que foi rejeitada, ou de certa forma, um vaso que foi destinado para a ira. E aí você pode observar lá em Malaquias, né, o Senhor falando a respeito de Edom, de Esaú, aonde Malaquias diz que é um povo contra o qual o Senhor está irado perpetuamente. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora, mas eu quero que você guarde a respeito dessas sementes, porque essas sementes entre Ismael e Edom também, eles se encontram e são sementes que na verdade foram rejeitadas, mas a semente que veio através de Isaac, e depois que veio através de Jacó, e depois que veio através de Judá, a quem foi entregue o cetro, porque apesar de Jacó ter dado a primogenitura, né, as bênçãos dos altos céus, das profundezas, ter dado a José, ter dado a Efraim, ter feito a Efraim e a Manassés, 2 filhos nascidos no Egito, ter feito como Rúben e Simeão, né, que pecaram. Rúben subiu ao leito do seu pai, por isso foi rejeitado, e Simeão, né, agiu violentamente contra uma cidade toda, destruindo, contra a vontade de Jacó. Deus ele pegou a Efraim e a Manassés e colocou no lugar de Rúben e de Simeão como filhos seus, aonde Efraim era o seu primogênito. Então, você vai observar aqui da importância que Deus deu à seleção dessa semente. Por quê? Porque você vai ter, através da semente de Jacó, você vai ter o quê? 2 casas preservadas. A descendência de Judá, da qual veio Cristo. É por isso que Jesus mesmo testifica que a salvação vem dos judeus. Só que, naquele momento, é preciso você entender que judeu é o que vem da casa de Judá, e não os outros descendentes, no caso ali da tribo de Dan, da tribo de Zacá, os outros descendentes da casa de Israel. Mas o mais interessante, queridos, é que Jesus diz isso para uma mulher samaritana, que na verdade os samaritanos, eles eram descendentes ali da casa de Israel. E eles não se davam bem o quê? Com a casa de Judá, com os judeus, porque justamente a casa de Israel havia se misturado de tal forma com os povos, tal forma com a religião pagã, tal forma com outros deuses, que os judeus eles já não consideravam mais, né, os samaritanos, não somente os samaritanos, mas ali os galileus também, apesar de que a rixa era muito maior com os samaritanos, eles não consideravam mais como sendo parte da nação de Israel. Mas aí nós vemos no entendimento de Paulo, e Deus mostrando que dentro do corpo dessa nova aliança, o mistério que Deus mostra a Paulo é de que, através de Cristo, os não-judeus eles também são participantes, ou seja, os gentios, eles através do Evangelho, eles são co-participantes da promessa, eles são herdeiros também da promessa e eles são membros do mesmo corpo, que é o corpo que foi formado através dessa nova aliança. Nós vamos parar por aqui, mas eu espero que até esse momento esteja ficando claro para você de como esse corpo dessa nova aliança de judeus e de gentios é formado e do entendimento que Paulo tinha quando ele falava nas suas escrituras, nas suas cartas, que a gente vai tratar mais adiante, Colossenses, Efésios,
que é uma epístola profunda e que retrata muito a respeito disso, né? O próprio Romanos, nós vamos trabalhar um pouquinho mais para que você possa compreender os aspectos dessa nova aliança e de como realmente esse mistério é mostrado aos apóstolos, de como seria restaurado esse corpo da casa de Israel que tinha se gentilizado, juntamente com o quê? Juntamente com a casa de Judá que havia permanecido e da qual descendeu Cristo. Apesar de que você pode observar talvez israelitas que consigam identificar que eles sejam israelitas, a maioria deles não preservaram a sua identidade como a casa de Judá preservou, inclusive depois da dispersão dos anos 70, né, depois de Cristo, até ser restaurado agora, que é o princípio da restauração de todas as coisas, que é esse momento, essa geração que nós estamos vivendo. Eu espero que Deus possa ter edificado a sua vida através desse vídeo, que o Senhor lhe abençoe e nós nos vemos num próximo momento. Um abraço.